Presidente, vou começar aqui dizendo que eu entendo que alguns momentos em que a gente debate determinadas questões aqui na casa, honrarias, questões de méritos e tal, em determinados momentos são muito importantes na minha avaliação, porque de fato são de pessoas que colaboram com a cidade, que constroem essa cidade, que se interessam por essa cidade. E em outros momentos soam como provocação e eu, quanto a do presidente da Câmara dos Deputados que foi apresentado hoje aqui, eu não me senti à vontade de discutir, de votar. Se eu fosse votar, votaria contrário. Então achei que, por respeito ao vereador Julinho que propôs, eu não participei daquele debate, não votei naquela pauta, só para ficar aqui público, ficar registrado. Se eu tivesse aqui, votaria contrário, mas preferi, por respeito ao vereador Júlio César, não votar contra uma honraria proposta por ele. E queria aqui deixar claro minha posição de que eu sou favorável ao aumento da idade educacional. Isso eu sou favorável. Então, isso é importante também que a gente pontue. Mas eu queria trazer como principal ponto de fala hoje, já que os índices de reajustes ou de propostas para os servidores, de acordo coletivo, estão em pauta, devem ser discutidos ou votados essa semana, semana que vem no máximo. Primeiro, pedir muita cautela a todos nós nesse debate, nessa discussão, pedir à imprensa, aos setores, inclusive, que fazem política na cidade, aos próprios servidores, que sejam muito sérios, transparentes, verdadeiros, não atuem com a tática da distorção, da inversão dos fatos, não sendo franco e ético nos debates que vão acontecer aqui nessa casa, porque normalmente esses debates, essas discussões causam desdobramentos negativos assim. E nós saímos há uma semana atrás de um debate muito intenso aqui, que foi o debate da reforma administrativa. Foi um debate muito intenso, a Câmara ficou 20 dias nesse desgaste de emendas, não emendas, se pode emendar, se não pode emendar, os prazos reduzidos, cada um avaliando de uma certa maneira, cada um com a sua interpretação do fato, muita gente sem interpretação nenhuma, mas votando por pura subserviência ao Poder Executivo. Alguns fizeram isso e foi flagrante. A presença do prefeito, quando apareceu aqui, todos estavam silenciados, a ampla maioria silenciada durante toda aquela sessão, e quando senta o prefeito na cadeira do plenário, nenhum deixou de falar. Então, algumas pautas aqui, elas são tratadas com a seriedade do interesse de cada um. E agora o grande interesse é conseguir fazer com que os servidores públicos da cidade se sintam respeitados, se sintam valorizados. Eu tenho aqui apresentado vários momentos de reflexão, tanto para nós quanto para o Executivo, de que é necessário um processo de negociação permanente, o que não quer dizer cooptação do sindicato ou dos servidores que vão ficar responsáveis por dialogar pelos reajustes anuais, mas que sejam construídos consensos, que os índices sejam tratados de maneira clara e transparente, que no final das contas as propostas sejam o máximo considerando o conjunto dos servidores e a sua representação legal, que é o sindicato. E eu fico angustiado quando eu vou a uma assembleia dos servidores, que há 2 anos atrás a pauta era completamente inversa, e a Assembleia dos Servidores tem tirado posições de atos públicos denunciando um governo que não reconhece a importância de se valorizar os servidores. Parece que a gente está voltando a viver o passado. Um passado de quase 15 anos sem ganho real para os servidores. Isso a gente tem que reconhecer que no ano de 2013 e no ano de 2014 houve algum avanço de ganho real. Não foi os 20%, quase 20% que o vereador Cezinha aqui falou pouco antes,
Porque 9,5% e 9% numa inflação entre 6 e 7, né, 7 e pouco, é quase 5% de ganho real ali, um avanço. Só que no sentido contrário a isso, né, nós vimos que as propostas de redução da máquina administrativa eram com o argumento de que haveria diminuição do custo, que haveria possibilidade de valorizar servidor, que não prejudicaria as políticas sociais. Nós não tivemos as duas coisas, nem a valorização do servidor e nem as políticas sociais. Né? A verdade foi que as pautas setoriais, mulheres, jovens, negros, idosos, deficientes, pessoas, né, com deficiência, foram extintas e até agora nós não tivemos aqui a certeza de onde vão estar, quem vão ser os responsáveis, com quem a gente dialoga sobre essas pautas. E a outra questão é que apesar do tal corte de 30 a 35 milhões, o que está se apresentando para o servidor é menos que a inflação. Não, a gente não vai discutir reajuste, a gente não vai discutir aumento, a gente vai discutir perda. E aí eu vou defender que se a gente vai discutir perda, que a casa entenda que tem que ser a menor perda. Tem que ser a menor perda. Então 6%, menos que a inflação, eu não tenho condições de entender que o meu voto aqui tem que ser favorável. Eu não tenho nenhuma condição de votar menos na inflação na proposta do índice. Ah, mas a lei de responsabilidade fiscal. Ora, a lei de responsabilidade fiscal, é preciso que quem controla a máquina do executivo, quem tem a relação com o custo da máquina, que ele encontre saídas para isso. A reforma administrativa, no meu entendimento, era esse momento. E não foi. Me parece que não foi. Mas a gente está nessa crise, e que vai se intensificar com as reações que a gente tem visto dos servidores, fruto de um processo histórico também. Em 10 anos, a população dobrou, mas a máquina, a folha de pagamento aumentou por 10 vezes. Isso é uma questão histórica e que não sou eu que vou ficar dando desculpa por conta disso. Eu acho que quem assume a responsabilidade de conduzir uma cidade como essa e de dialogar com os servidores tem que ter condições de fazer o diálogo de maneira qualitativa, propositiva, mas que avance e não que recue. O que está acontecendo agora é um recuo de quase 2,5%. Se ano que vem, que é o ano eleitoral, e a desculpa é que no ano eleitoral não se pode fazer, o índice for razoavelmente parecido, os 4%, 5% que foi de ganho real em 2013 e 2014 vão ficar zero. Vai ser 0 a 0. Então a gente não pode permitir agora que a votação em 2014, em 2015, seja de maneira simplória, sem debate, sem ouvir o sindicato. Por isso é importante o sindicato vir amanhã aqui, porque eu não acredito que aqui nós vamos defender perda salarial para os servidores. E queria terminar aqui me solidarizando a toda a mobilização do sindicato, dizendo que vão contar comigo para que eles possam fazer todos os debates que eles quiserem, aonde puderem fazer, tanto nas ruas quanto aqui no parlamento, porque esse é o momento da gente reafirmar essas bandeiras. Não se pode, por conta de uma lógica de governo que não valoriza as políticas sociais e nem quem garante as políticas sociais, que são os servidores, apresentar como grande solução da crise cortar direitos e cortar salário de servidor. Então eu queria que nós não permitíssemos aqui, como pessoas conscientes, maduras, que fazem política com sabedoria, que as distorções nesse fato não se deem de maneira irresponsável e meramente com inverdades. Então eu tenho a clareza, e já queria deixar aqui de antemão, como eu me comprometi ontem no sindicato, de que eu não voto favorável a uma proposta abaixo do índice da inflação. Pelo menos, porque o sindicato pede 12. O sindicato pede 12. Teve vereador aqui que hoje é secretário que defendeu 12, que disse que era possível. Então é possível. E ele é matemático. Então é possível. Então que a gente encontre as possibilidades
né, para encerrar, presidente, que valorizem e reconheçam os servidores como peça fundamental da garantia de direitos e de desenvolvimento da cidade. E vou só encerrar para a gente ter também muita transparência na relação com os servidores, de que é possível e é necessário que nós aqui façamos os votos não corporativistas, não meramente por servidor pelo servidor, mas que sejam os votos da coerência. Não adianta eu ir para a Assembleia do Sindicato e dizer que eu sou a favor do servidor e eu chegar aqui e votar pela imposição goela abaixo do Executivo. Então isso eu não faço e minha posição já está aqui antecipadamente colocada, porque eu imagino que amanhã nós não teremos aqui grande expediente e nos próximos dias deve chegar aqui de maneira corrida e atabalhoada a indicação do índice de 6%, que não é possível que a gente entenda como algo saudável e correto para os servidores. Antes do requerimento